Previsão do tempo da Cooperalfa analisa se vai dar para guardar os casacos. No quadro Temática, o presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, comenta um encontro sobre inovação. Produção de leite faz adaptações para conseguir bons resultados nas caívas. Fecoagro homenageia pioneiros nos seus 47 anos de existência. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescoop Nacional, somos Coop em Santa Catarina. A gente não consegue guardar os casacos. Veja até quando no quadro sobre a previsão do tempo com Peter Scheuer e Luiz Henrique Kessler, da Cooperalfa de Chapecó. Veja a primeira parte do registro da equipe do Alfa TV. Novembro, daqui um ano aproximadamente, as águas do Oceano Pacífico Equatorial elas já ficam mais quentes e aí a gente já tem um comportamento mais de El Niño. As chuvas elas ficam mais regulares, as tempestades elas são mais generalizadas e assim vai. Esse então foi previsão do tempo na Cooperalfa. Esperamos vocês no próximo programa. Olá, estamos novamente aqui com Peter Scheuer para falar no programa da Cooperalfa sobre previsão do tempo. Boa tarde, Peter. Eu gostaria de fazer uma análise, uma conjuntura que a gente tem percebido. O frio não tem ido embora, tem persistido, a gente não consegue guardar os casacos, a gente está alongando, digamos, essa utilização da roupa mais leve. Isso está trazendo, de certa forma, uma vantagem para o milho, porque o milho gosta de uma temperatura mais quente durante o dia e mais fria durante a noite, porém está nos trazendo um prejuízo na questão do plantio da soja. Eu gostaria de saber, digamos assim, né, nesse contexto, o que tu pode, digamos assim, nós vamos entrar numa época de plantio mais forte agora no mês de outubro e novembro, principalmente na área da soja, se esse clima vai sair, largar a gente, esse frio vai largar a gente aqui e a gente vai conseguir implantar efetivamente uma lavoura de soja com aquecimento do solo, ou como é que vamos andar um pouquinho mais para frente aí? Então, Luiz Henrique, a perspectiva é que durante esses próximos meses a gente vá tendo uma redução da chuva. O mês de setembro ele teve chuvas próximas ou acima da média, principalmente nessas áreas do Planalto Norte, Litoral Norte, num contexto geral, Nordeste de Santa Catarina, Centro-Leste do Paraná, mas aqui para as áreas do Oeste, a Serra Catarinense, incluindo parte do Centro-Norte do Rio Grande do Sul e a parte do Centro-Oeste do Paraná, a temperatura ela ficou bem abaixo da média climatológica, né? Então isso provavelmente deve ter, um caminho para ter prejudicado um pouco nessa questão aí do desenvolvimento, né, dessas culturas. A chuva ficou próxima da média, mas agora a tendência é que vá secando gradativamente. O frio ele ainda vai seguir presente até o final do ano, o frio tardio, por conta daquele calor fora de época que a gente teve em julho. Teve 2 ondas de ar quente, 2 ondas de calor, que teve 3 frentes frias, 2 ondas de calor, que deixaram a temperatura acima da média climatológica, e agora a perspectiva é que até o final do ano a gente vá seguindo com temperaturas próximas da média ou abaixo. Essas temperaturas abaixo da média não significam geada. Pode ter geada, mas é uma geada que ela vai gradativamente sumindo. Então assim, outubro, principalmente nessas áreas altas de Santa Catarina, Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul, Serra Catarinense, alguns pontos do meio oeste, essas cidades acima dos 1.000 metros, 700 metros a 800 metros, ainda pode ter alguma geada, só que é uma geada de baixada e vale. Então ainda pode ter geada? Pode. Aquele frio assim de temperaturas próximas dos 3, 4 graus, pode até ter nessas áreas mais continentalizadas, mas não é uma geada generalizada. Massa de ar polar, dificilmente. Massa de ar seco e frio ainda pode ter. Um clima meio parecido com o outono. Frio pelas manhãs, mais quente durante as tardes e provavelmente que períodos curtos de calor, 3, 4 dias, um calor assim forte, acima dos 30 graus,
Pode ter, mas as noites e madrugadas ainda elas vão permanecer mais frias ou melhor, abaixo da média. Então, para o milho é uma coisa interessante. Já para o soja já tem um pouquinho de problema aí. Laninha continua? Vai continuar. Bom, esse ano aqui já é comprometido com o fenômeno Laninha, né, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que vem fazendo com que as chuvas elas se tornem muito irregulares, né? Então, temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E vem chegando por aí agora o presidente do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva, vai comentar hoje a respeito do encontro sobre inovação no Cicobi. Senhoras e senhores, a semana que passou nós realizamos um seminário, na verdade um encontro com todos os dirigentes do nosso Cicobi Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul, considerando aí todos os presidentes, diretores e gerentes, com a finalidade de conversarmos um pouco sobre inovação. Esse programa nós trouxemos aí pessoas do mercado financeiro, consultoria que fala sobre as tendências econômicas e financeiras do nosso país, o futuro que nós temos pela frente. Nós falamos sobre a inovação do mercado financeiro também, de tudo que está por acontecer e que está acontecendo, novidades. Nós trouxemos aí a presença do pessoal do DESUC, do Banco Central de Brasília, e que nos fez uma boa apresentação sobre gerenciamento de risco. E, por último, também uma palestra sobre mudanças que nós temos que fazer em todo sentido na questão de inovação. Nós temos que buscar, nos últimos 30 anos, e resumir nesse próximo período, o nosso caminho, o caminho do sistema, o que nós pretendemos nesses próximos exercícios que vem pela frente, quais são as transformações que nós queremos. Todas as áreas do nosso negócio nós temos que inovar sistematicamente. Por quê? Porque nós temos que integrar todas as nossas 350 cooperativas, mais de 350 cooperativas que nós temos no nosso país, e todas elas falarem a mesma língua. Nessa inovação envolve aí uma visão estratégica das práticas e processos que nós vamos trabalhar nesse sentido. Por isso que esse encontro foi muito importante, que gera, além dessa confraternização, o pensamento único da inovação, que é a nossa razão. É uma semana que nós temos que pensar na agência transformador do nosso sistema e das nossas cooperativas para sempre melhor atender o nosso associado. E veja o que teremos no próximo bloco. Produção de leite faz adaptações para conseguir bons resultados nas caívas. Fecoagro homenageia os pioneiros nos seus 47 anos de existência. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor,
Em época de elevação dos custos de produção, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Vários momentos históricos marcaram o cooperativismo de trabalho brasileiro. E vale destacar alguns deles. Em 1932, um decreto-lei definiu o cooperativismo de trabalho. Em 1971, foi instituído o regime jurídico das sociedades cooperativas. Já em 1994, foi reconhecida a inexistência de vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa, e entre cooperado e tomador. Em 2003, foi criado o Movimento Nacional de Valorização do Ramo Trabalho e, no ano seguinte, foram consolidados os critérios para a identificação da cooperativa de trabalho. Ainda em 2004, foi apresentado um projeto de lei para trazer ao mundo jurídico a definição de cooperativas de trabalho e diretrizes para a relação cooperativa-cooperado. Ao longo de 8 anos, o projeto tramitou na Câmara e no Senado. Após intensa mobilização do movimento cooperativista, o projeto foi aprovado em ambas as casas legislativas. Em 19 de julho de 2012, finalmente foi sancionada a Lei do Cooperativismo de Trabalho. 10 anos se passaram. Muitos desafios foram vencidos, mas alguns ainda persistem, como as dificuldades de cooperativas em participarem de alguns processos licitatórios e a falta de regulamentação da lei. De toda forma, o futuro é promissor. É hora de comemorar esse marco e trilhar novas conquistas para o cooperativismo de trabalho brasileiro. O cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto, colaborando. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade. O COP faz muito e faz bem. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Ciência a favor da agricultura conservacionista. Pesquisadores e extensionistas rurais da EPAGRE levam tecnologias aos produtores de leite de Santa Catarina com foco na melhoria produtiva das áreas de caívas. Os sistemas agroflorestais são a solução para a produção de alimentos e conservação dos ecossistemas. É mais renda no campo com proteção da biodiversidade local. Veja a primeira parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura. Hoje nós vamos entrar numa área de caíva. Você conhece? O
nome Caíva é mais utilizado no Planalto Norte catarinense. É um sistema agroflorestal típico do sul do Brasil. A floresta de araucárias é integrada com a criação de animais e extração de erva mate nativa. As caívas ocupam uma área superior a 100 mil hectares e elas existem há mais de 100 anos na região sul do país. A paisagem do Planalto Norte catarinense tem essa característica diferenciada que nós chamamos de mosaicos, que é uma composição de paisagens. São remanescentes florestais e são lavouras. Basicamente, sempre assim, você vai andando por aqui e vai vendo isso. E o que são esses remanescentes florestais? São áreas que foram ficando na propriedade desde muito tempo atrás, em função de que era a área onde as famílias deixavam os animais. Caívas é isso, é o lugar de floresta onde os animais vinham durante o inverno para se proteger do frio, vinham durante o verão porque as áreas de lavoura estavam ocupadas com as culturas de verão, e esses remanescentes foram ficando. Em função da legislação ambiental, depois de mais ou menos do ano 2000 por ali, esses remanescentes são proibidos de mexer, né? São áreas que eles estão nas propriedades, mas eles praticamente não têm um uso econômico, né? E a pesquisa da IPAGRE nos últimos 15 anos tem buscado desenvolver tecnologias para que esses sistemas permaneçam nas propriedades, mas se tornem produtivos também, gerando renda para as famílias que conservaram. Só nesta propriedade, no interior do município de Major Vieira, são 6 hectares de caívas melhorados com as tecnologias desenvolvidas pela IPAGRE. Aqui, embaixo de árvores nativas como pinheiro, embuia, canela, erva mate, as vacas têm fartura de pasto de qualidade. Tudo isso mantém a propriedade rentável com preservação dos recursos naturais. Nas propriedades em que a IPAGRE desenvolve pesquisas com foco na melhoria produtiva das caívas, houve um incremento de até 400% da produção animal. Tudo isso com a manutenção do extrato arbóreo, regeneração da floresta ativa, adequação legal das propriedades e ainda com o aumento da renda das famílias. A pesquisa da IPAGRE aqui no Planalto Norte trabalhava desde 2004 com pesquisa em pastagens, mas sempre em área de sol, que é uma coisa que a IPAGRE faz em quase todo o estado, né? O que aconteceu é que a partir de 2005, muitas pesquisas nós íamos desenvolver nas propriedades, chegávamos lá e as pessoas só tinham a área dos animais nas caívas. E a gente não sabia qual pastagem seria adequada para uma caíva, não sabia nem muito bem como trabalhar com uma caíva, porque além de ela ter a sombra, ela é uma área ambiental complicada da gente trabalhar. Existe toda uma legislação restritiva para que você mexa nessas áreas de remanescentes florestais. Então, com todos esses desafios, a demanda dos produtores, muitas famílias queriam trabalhar com gado de leite, mas só tinham as caívas. Então, a gente achou por bem pesquisar. A FECOAGRO tem exercido, ao longo dos anos, um papel fundamental em defesa do meio rural catarinense. A evolução do campo teve o antes e o depois da FECOAGRO. Mas ela não fez isso sozinha. Por isso, ao completar 47 anos, valorizou cada um desses parceiros. Afinal, como o tempo passa muito depressa, é preciso reconhecer cada um deles em vida, mostrando a nossa gratidão. Teve até surpresa especial. Acompanhe a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Gente bonita, elegante, bem disposta, toda a prosa. Foi esse clima que enfeitou a festa dos 47 anos da FECOAGRO. Por aqui passaram personagens que marcaram a nossa história e outros que têm a história de vida marcada pela FECOAGRO. Elos que se completam. A gratidão sempre fez parte do nosso dia a dia. Somos gratos pela atenção, pelo carinho, pelas causas defendidas, pelas parcerias, enfim, a gratidão está em nosso DNA. Mas não somos gratos apenas da boca para fora, não. Somos gratos reconhecendo. E nesse dia especial para a FECOAGRO, foi um dia especial também para muita gente. Especial para Janete e para Vânia, por exemplo. As nossas colegas de trabalho completaram 10 anos de atividades. Profissionais competentes que cresceram ao longo da história. Sou grata pela oportunidade que eu tive, há 10 anos atrás, de entrar aqui na FECOAGRO, dar o meu melhor, contribuir com o crescimento da FECOAGRO
que hoje, completando 47 anos, ou festejando os 47 anos, mostra para toda a sociedade o quanto é importante no cooperativismo, no agronegócio, em todos os sentidos, né? Na economia, enfim. A gente vê os processos sendo aprimorados, setores sendo abertos, né? A própria controladoria nesse meio tempo foi aberta, então fica mais complexo, mas muito mais assertivo, né, para o grupo em si. Foi preciso reconhecer também os líderes que emprestaram seus talentos à FECOAGRO, como o presidente Luiz Vicente Suzin, representado aqui pelo presidente do Sicobi, Rui Schneider da Silva, e também o cooperativista Cláudio Post, ex-presidente. Realmente assumir a FECOAGRO foi um grande desafio, até porque a gente tem que lidar com várias lideranças e fortes, né? E uma vez numa aula, né, o professor falou que para treinar uma seleção é como treinar um time de águias, né? A águia é uma ave que voa muito alto, ela tem uma visão muito estratégica e, enfim, ela tem uma característica de ser muito forte, mas ela é uma ave isolada, né? Então o líder tem um pouco isso. Então a gente ser presidente de uma federação, né, que a gente trabalha com um time de águias, a gente precisa realmente se esforçar muito para conseguir ir dentro da nossa política e dentro da FECOAGRO, que nós sempre falamos muito em intercooperação e trabalhar junto, de procurar convergir para o crescimento das cooperativas do estado de Santa Catarina. Foi um trabalho realmente que exigiu bastante. Mas a FECOAGRO não tinha, ao longo do tempo, como andar sozinha. Aí abraçou algumas causas e as honrou, como o programa Troca-Troca, por exemplo, defendido pelo atual e pelos ex-secretários de Estado da Agricultura. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é essa de aproximar cada vez mais o sistema cooperativo. A FECOAGRO presta um trabalho muito importante para o nosso estado do ponto de vista social, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, porque o trabalho da FECOAGRO, ele beneficia lá na ponta o homem do campo, na redução dos seus custos de produção, na otimização dos processos, que aumenta a produtividade e se converte em renda para o produtor, mas em benefício para toda a sociedade. Então não tem como a gente não fazer parte e não trazer aqui o nosso reconhecimento, o nosso respeito e a nossa homenagem ao sistema cooperativo pelo trabalho que presta à sociedade catarinense e não só ao agronegócio. Eu, como secretário, tive a oportunidade de conviver mais próximo ao sistema cooperativista e foi o que me fez aumentar a admiração por um sistema que valoriza a pessoa, que valoriza o ser humano, que valoriza o trabalho, o esforço, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi para mim uma experiência muito boa como secretário poder estar junto a esse sistema e poder trabalhar junto ao sistema. Temos parcerias públicas e parceiros privados também. A Fertipar do Alceu Feldman e a OCB, defendida por anos pelo Renato Nobile, estão entre elas. Os dois foram reverenciados aqui. E hoje a gente está vendo aí o resultado, a parte da importância da FECOAGRO para o negócio catarinense. Eu sempre falo, quer dizer, o sistema cooperativista, ele é importante em todos os lugares, eles têm algumas características, mas aqui para Santa Catarina, onde você tem um modelo fundiário de pequenos agricultores, o cooperativismo, a parte que a FECOAGRO faz, que representa isso, é uma coisa muito importante, porque o agricultor médio e grande, ele pode contratar uma assistência técnica, ele faz o seu armazém, ele sabe onde depositar o produto, a parte tecnológica. Agora o pequeno agricultor não, ele precisa dessa união e aí a cooperativa está fazendo esse trabalho e o melhor exemplo que tem é Santa Catarina. É uma alegria muito grande poder estar aqui atendendo um convite, um chamamento aqui do Ivan, do Arno e de todos vocês. É uma alegria muito grande, apesar de ter me desligado oficialmente da OCB, mas o cooperativismo está no meu sangue também, na minha origem agropecuária. Então é com muita gratidão, com muito orgulho e com muita felicidade que eu estou aqui celebrando junto com todos vocês aqui os 47 anos dessa vida longa que será sempre da FECOAGRO. O melhor deixamos por último. O nosso diretor executivo, Ivan Ramos, que em 2022 completou 50 anos dedicados ao cooperativismo, recebeu uma homenagem especial.
contamos a história da vida dele. Foi nesse pequeno pedaço de chão, rodeado de muito verde e banhado pelas águas do Rio do Peixe, que a família Ramos foi constituída. O que a gente vê hoje nem de perto lembra a velha Barra do Leão do seu tempo, Ivan. Com 400 residências e quase 1.000 moradores, o distrito se tornou um polo turístico regional. As águas termais são um convite ao bom descanso. Descanso, aliás, que nunca fez parte da rotina da família Ramos. Naquele tempo, o seu antenor e a dona Gima batalharam muito para criar os 8 filhos. Lembra dessa casa aí, Ivan? Pois é, hoje está bem diferente, mais ajeitada, mas foi nesse porão da família Sartori que vocês moraram quando vieram para Capinzal. Era uma família numerosa, né? Eram em 6, 7 filhos, a gente não lembra muito porque era pequena, mas eles vieram morar aqui no porão. Eu não esperava, não é o meu feitio organizar coisa para benefício próprio, por isso que vocês fizeram isso na surdina, mas lógico, rememorizou um monte de passagens da vida, né? Desde lá no início, todas as passagens profissionais, todas as convivências que tivemos e amizade. Realmente fiquei surpreso como conseguiram informação de amigos meus, parentes, lá distante, quer dizer, eu vi ali o caso da Mara, realmente era uma criança, não sei como é que conseguiram, nunca mais tinha visto ela. Olha, foi uma surpresa agradável e que vai ficar gravado na história da família, a minha história e também no coração, né? Portanto, eu quero agradecer em nome de você que liderou isso e também o pessoal da área lá de administrativa pelo registro que foi feito. E assim, sendo grato a quem está conosco e aos nossos parceiros, celebramos mais um ano de vida. Que venham os próximos. E com essa linda e justa homenagem da FECOAGRO aos parceiros que ajudaram a brilhar e a ser reconhecida, encerramos o nosso programa de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.